Fala, meus queridos, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para montar a minha carteira de investimentos, a minha própria carteira de investimentos, tá? Antes de começar a falar sobre ela, eu preciso já avisar que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento. Esse é o método que eu utilizo, tá? É as coisas que eu priorizo na minha carteira, de acordo com o meu perfil de investidor, de acordo com a minha aptidão a risco, ok? Então, isso aqui é para vocês terem um norte de como mais ou menos eu faço para montar minha carteira, para vocês começarem a montar aí o método de vocês, tá joia? Bom, e antes de começar aqui a mostrar como eu faço para montar minha carteira de investimentos, faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e se lá no fim do vídeo esse vídeo não tiver te agregado em nada, aí você pode tirar seu like, pode se desinscrever. Eu tenho certeza que você vai gostar, mas caso você não goste, né, não tem o que eu fazer, você pode tirar o like e se desinscrever. Mas já nesse início, já aperta aí esses dois botões que vai me ajudar demais. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre os 4 pilares principais que eu acho os mais importantes na hora que eu vou montar a estrutura da minha carteira. Começando aqui pela diversificação, esse é bem óbvio, né? A maioria fala, então a gente tem que diversificar tanto em classes de ativos quanto em ativos específicos. Classe de ativos é você diversificar entre renda fixa, renda variável, em criptomoedas, exterior. E ativos é, por exemplo, dentro das ações, você ter bancos, ter empresas de saneamento, empresas de energia e não ter só um setor, um segmento, tá? Isso é a diversificação entre classes e a diversificação entre ativos. Isso é o que vai garantir melhor rentabilidade com maior segurança para sua carteira, tá? Nunca subestime a diversificação. Bom, a segunda aqui é a descorrelação, tá? Isso é um pouco mais dificinho de entender, mas não é tanto assim também. Ativos descorrelacionados significam que quando um sobe, o outro não necessariamente sobe ou ele até cai, tá? Então vamos lá, vamos para um exemplo prático. O Ibov, que é o nosso índice aqui que mede a média do mercado de ações aqui no Brasil, tá? Da nossa bolsa brasileira. Ele é totalmente descorrelacionado, ele tem correlação negativa com o dólar, tá? Ou seja, quando o mercado está subindo, o mercado de ações está subindo, o dólar está caindo. Quando o mercado de ações está caindo, o dólar está subindo. Isso é a correlação negativa e isso pode salvar a sua carteira, tá? Ela mantém o equilíbrio ali. Então, se você tiver ativos descorrelacionados ou com correlação negativa, significa que quando um estiver caindo, o outro ele vai compensar subindo, tá? E o contrário também é a mesma coisa. Essa descorrelação é muito importante para sua carteira e ela está alinhada com a diversificação. Outro pilar muito importante para minha carteira, ele está relacionado a um estudo que Harry Markowitz fez, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel lá em 1967, se eu não me engano, tá? Depois eu vou conferir, vou deixar aqui certinho o ano. Mas ele fala sobre banda de desbalanceamento. Uma das coisas que ele fala é sobre banda de desbalanceamento. O que isso quer dizer? Você define ali o seu asset allocation, a sua distribuição entre classes, a estrutura da sua carteira, vamos supor 25% em ações. Essa banda de desbalanceamento é quanto esses 25 pode subir ou cair, tá? Então, vamos supor aqui que a minha banda de desbalanceamento é 5% para cima e 5% para baixo. Então, se eu definir que o 25% é ideal, quando ela sobe 5%, vai para 30%, é o meu limite. Se ela vai, por exemplo, para 35%, eu preciso de ou vender, tá? Ou deixar de aportar para ela voltar ali para minha banda ideal, tá? Então ali para os meus 25%. A mesma coisa se cair. Então, se cair, por exemplo, para 10% e o meu ideal é 25, eu sei que eu preciso de aportar naquela classe de ativos para voltar ali para minha alocação ideal, tá? Ele faz um estudo muito legal sobre isso e por isso eu estou colocando aqui na minha carteira, é um dos pilares na hora que eu vou
ali estruturar ou gerir a minha carteira, né? Como que a minha carteira vai balançar nessa questão de ativos. Eu dei o exemplo aqui de 5% para baixo, 5% para cima. Essa não é a minha banda de desbalanceamento, eu tenho a minha própria e isso é bem pessoal, cada um tem a sua. Bom, outro pilar muito importante da minha carteira, o quarto e último pilar, é a solidez. Então, eu gosto de ativos sólidos, com histórico, tá? Ativos grandes que conseguem me gerar uma boa renda sem ter aquele risco gigantesco, tá? Eu gosto de ativos desse tipo. Eu tô no mercado de investimentos não para ter dor de cabeça ou ficar passando muitas emoções, tá? Eu quero segurança e rentabilidade. Então, por isso, eu priorizo tanto a solidez. Não quer dizer que não vou ter uma pimentinha na carteira, dependendo ali do ativo, tá? Mas vamos colocar aí que 80, 90% da minha carteira ela vai ser em ativos bem sólidos. Bom, agora falando um pouco sobre as classes de ativo que eu coloco na minha carteira e como que eu faço para investir ali dentro de cada classe de ativo. Começando pela renda fixa. Na renda fixa eu invisto nos três tipos aqui de renda fixa, então os pós-fixados, os IPCA+, né, que são os híbridos, e os pré-fixados. Os pós-fixados eu utilizo mais para caixa, para reserva de oportunidade ou uma parcela pequena ali no CDI para manter ali a volatilidade da minha carteira um pouco mais baixa, tá? É a parte de segurança da minha carteira também. A parte de IPCA+, como o próprio nome já diz, é uma proteção contra a inflação, tá? Eu costumo investir majoritariamente em títulos com prazo mais longo, porque eu tenho muito objetivo de ganhar com marcação a mercado, tá? Porém, isso tem um risco a mais, você precisa de ter um acompanhamento mais refinado, ter um pouco mais de conhecimento do mercado para poder aplicar isso sem passar muita dor de cabeça. Mas eu faço também uma escadinha, eu tenho títulos curtos, títulos médios e títulos de longo prazo, tá? Eu faço essa escadinha, mas eu prefiro ter mais de longo prazo para captar essa marcação a mercado, principalmente no mercado de hoje, que está muito bom para fazer isso, tá? Já os pré-fixados não é um tipo de título que eu gosto muito, tá? Porque aqui é muito difícil da gente. A nossa taxa de juros ela varia muito, tá? Então, pô, o que antes era, por exemplo, um pré-fixado interessante de 12%, agora a gente chegou a bater Selic de 15%, agora já deu uma queda, mas a gente chegou a bater Selic de 15% e esse dinheiro vai estar lá travado a 13%, a 12%. Então eu não gosto muito, eu coloco bem pouco na minha carteira em casos específicos de grandes oportunidades. Bom, já na parte de fundos imobiliários, a gente sabe que tem dois tipos de fundos imobiliários, né? Os fundos de tijolo e os fundos de papel. Como eu priorizo mais fundos mais sólidos, mais tranquilos ali, que me gerem uma boa renda passiva, sem ter muita variação de cota, eu gosto muito de fundos de tijolo, tá? Acho extremamente importante os fundos de papel, tenho na minha carteira, mas eu gosto de ter ali 60, 70% da minha carteira dentro dos fundos de tijolo e o restante em fundos de papel, tá? E quando eu vou escolher um fundo imobiliário, o que eu olho? Tá? Claro, tem algumas coisas bem específicas de cada fundo, mas eu vou falar aqui num geral, tá? Primeiro, a qualidade dos imóveis, né? Se eles são bem localizados, se são imóveis de alto padrão, qualidade da gestão, se essa gestão tem um bom histórico, se ela gera resultado recorrente e consistente, tá? Se ela toma boas decisões e a estrutura ali do fundo imobiliário, se é um fundo multi-inquilino, multi-imóveis, por quê? Se eu comprar um fundo imobiliário que tem um imóvel para um inquilino, se esse inquilino sai ou dá qualquer tipo de problema com esse imóvel, a receita do fundo zera e, consequentemente, o dividendo que ele me paga, o provento que ele me paga, ele zera também. Quando a gente tem ativos, né, fundos imobiliários com muitos inquilinos e com muitos imóveis, a gente mitiga esse risco. É também um tipo de diversificação, tá? Então, se eu tenho lá um fundo que tem 100 imóveis alugado para 100 inquilinos, se eu perco um, dois imóveis, um, dois inquilinos, a receita baixa um pouco, mas nem sempre isso vai prejudicar meu dividendo. Se tiver um caixa ali acumulado, até resolver o problema com o inquilino ou resolver o problema com o imóvel, tá? Ou se também, se não tiver caixa, o dividendo ele vai cair bem pouco, né? Não vai impactar tanto assim. Então eu gosto desse tipo de segurança. Então, esses são os critérios gerais quando eu vou olhar para fundos imobiliários, tá? Novamente, reforçando, cada um
tem um tipo de análise, cada setor tem um tipo de análise, o fundo de papel tem uma análise diferente do fundo de tijolo. Isso aqui são características gerais, tá? Quando eu coloco aqui multi-inquilino, multi-imóveis, eu estou falando mais do mercado de tijolo, mas isso vale também para o papel. Eu busco fundos de papel que tem muitos CRIs, né? Muitos CRIs ou CRAs, que tem muitos devedores. Então, assim, é a mesma lógica de tijolo colocado no papel, essa diversificação de receita. Outra classe de ativo muito importante para a carteira são os ativos dolarizados, tá? Você investir no mercado exterior. Ele é excelente para manter poder de compra, ele tem correlação negativa com os ativos aqui no Brasil, então, igual eu falei para vocês, né, o dólar ele é correlacionado negativamente com o Ibovespa, o nosso mercado de ações, então isso ajuda muito a você manter ali o equilíbrio da sua carteira. Eu, particularmente, gosto de investir majoritariamente no mercado americano, dos Estados Unidos, mas é interessante também buscar outros mercados para quem sentir essa necessidade, tá? Aí você pode investir através de estoques, que são as ações lá, REITs, através de ETFs. Eu particularmente gosto de ETFs, tá? Lá no mercado americano, os ETFs são extremamente eficientes, eu não tenho muito por que eu ficar escolhendo qual ação eu vou investir. Eu já coloco um ETF que está replicando ali a bolsa americana, que, pô, é sensacional a rentabilidade, me poupa trabalho e a minha rentabilidade vai continuar sendo muito boa. Então, eu particularmente gosto dos ETFs, seja, por exemplo, IVVB11 aqui no Brasil, ou o VOO, quando você vai falar direto no mercado americano, né? Aí é uma questão de preferência aí sua. Bom, agora falando aqui das ações, eu deixei as ações por último aqui, porque geralmente é o que o pessoal mais gosta de falar, né? Então eu preferi deixar por último aqui para vocês continuarem no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa seu like, porque agora vou falar do mercado de ações e como que eu invisto ali nas ações, tá? Qual a metodologia eu utilizo. Primeiro, um dos pilares, né? Os setores BES. BES, porque eu tirei o T ali do BEST, que é os setores que o Barsi gosta, né? Então, ali os setores mais perenes. Eu não gosto muito do T de telecomunicações, então eu tiro esse setor de telecomunicações e deixo só o BES, que é bancos, energia, saneamento e seguradoras. Quase fugiu aqui da memória o outro S, mas é bancos, energia, seguradora e saneamento. São os 4 setores que eu invisto. Particularmente, não invisto em outros setores, tirando commodities, então, por exemplo, uma Petrobras, uma Vale, sim, aí é válido, mas outros setores, pô, varejo, aviação e tudo, não me interessa, tá? Eu gosto mesmo é desses setores, são setores perenes, que independente do que aconteça, a gente precisa deles, então, são setores muito interessantes. Gosto também da estratégia de focar em empresas que pagam dividendos. Isso geralmente gera um pouco de polêmica, tem um pessoal que prefere ali a valorização, então empresas que não pagam dividendos, mas têm grande potencial de se valorizarem. Eu gosto do dividendo porque se a empresa está pagando dividendo, é uma empresa sólida, é uma empresa que consegue gerar caixa, é uma empresa que ela está botando dinheiro no meu bolso de verdade, tá? Eu não preciso de vender essa empresa para botar dinheiro no bolso, ela está botando dinheiro no meu bolso e a partir do momento que ela me paga o dividendo, eu posso realocar esse dinheiro da forma que eu achar melhor. Às vezes, nem sempre a empresa que me pagou dividendos, eu não preciso de reinvestir nela. Se ela não tiver oportunidade, tiver uma outra oportunidade melhor, eu posso pegar esse dinheiro que ela me pagou e investir na outra. Então eu prefiro ter essa liberdade, ter esse caixa para eu poder realocar ali o meu patrimônio do jeito que eu preferir. Se for colocar por empresa de valorização, talvez eu colocaria ali da parte de ações uns 10% só em empresas de valorização, tá? Eu gosto mesmo é de dividendo. Historicamente aqui no Brasil, as empresas que melhor desempenham são as empresas que pagam dividendo, então eu prefiro focar nessa estratégia. Terceiro pilar aqui, gestão. Então, os líderes de mercado com uma gestão competente. Eu gosto sim de avaliar os gestores que estão por trás da empresa. Isso não é muito comum. A maioria do pessoal acaba não falando muito disso, olha muito para número ali, para histórico, mas não olha muito para o gestor. Eu gosto de olhar para o gestor. Quem é o gestor daquela empresa? Qual o histórico dele? Quais outras empresas que ele já geriu? Então, eu gosto muito de saber sobre o gestor, porque querendo ou não é ele que está tomando a decisão ali, então eu preciso de ter essa confiança nele. Quarto pilar, e um dos mais óbvios, é desconto.
Eu só compro empresas descontadas, não compro empresas que estão ali muito próximo do meu preço teto, tá? Ou acima dele. Sempre compro empresas descontadas. Gosto de descontos de 15 a 20%, tá? Menos que isso, geralmente, né? Eu não compro porque na maioria das vezes vai ter alguma empresa com esse desconto de 15 a 20%, então eu prefiro alocar meu capital nela por ter uma maior margem de segurança, tá? Então eu prefiro dessa forma. Então, basicamente, ações é isso. Esse desconto, só voltando aqui, esse desconto eu faço com base no meu valuation. Então, da forma que eu faço valuation, com fluxo de caixa futuro, avalio também valuation de outros grandes investidores, então seja ali, por exemplo, do Bazin, do Graham. Faço vários tipos de valuation para entender também se esses investidores comprariam essa empresa, mas gosto muito do fluxo de caixa futuro ali do Bazin, também é interessante por conta da estratégia de dividendos, tá? Peter Lynch também é muito interessante a forma de valuation deles. Falei alguns aqui para vocês buscarem aí esse tipo de valuation e aprenderem a fazer esse tipo de valuation, que vale muito a pena. Bom, a última aqui, eu coloquei reserva de valor, que seria ouro ou Bitcoin, tá? Bitcoin se tornou uma reserva de valor, ele já está se provando aí no tempo. O ouro, pô, não tem nem o que falar do ouro, né? Mas o Bitcoin ele tem características que o tornam uma reserva de valor, tá? Ele é como se fosse o ouro digital, tá? Então, gosto também de ter essa reserva na carteira, principalmente para momentos de crise, onde esse tipo de ativo costuma valorizar. É mais por proteção patrimonial. Eu, particularmente, coloco bem pouquinho de reserva de valor na minha carteira, porque não vale muito a pena para mim se expor muito em reserva de valor. Talvez para pessoas mais velhas, mais idosas, isso faça mais sentido, tá? Mas para mim, no momento, coloco bem pouquinho na minha carteira. Bom, agora caminhando para o final, eu só quero mostrar um gráfico para vocês, porque eu falei dessa correlação negativa aqui sobre dólar e Ibovespa, então eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês, tá? No gráfico vocês podem ver a linha vermelha é o dólar e a linha azul é o Ibovespa. Como vocês podem observar, toda vez que o dólar cai, o Ibovespa sobe. Se o Ibovespa cai, o dólar sobe. Se o dólar cai, o Ibovespa sobe. Então eles têm correlação negativa, tá? Isso é um exemplo bem claro dessa descorrelação deles aqui, tá? Quando o Ibovespa tá andando de lado, o dólar também tá andando de lado, tá? Então é muito interessante você ter esses ativos na carteira, porque um vai acabar ali contrabalanceando o outro. Se você tiver, por exemplo, só Ibovespa no momento de queda, a sua carteira vai subir, vai cair muito. Se você tiver por exemplo, 50% Ibovespa, 50% dólar, aí sua carteira, ao invés dela cair assim, ela vai ficar um pouco mais controlada, tá? Então, quando ela subir, ela vai subir um pouquinho menos, porque ela tem dólar, mas quando ela cair, ela também vai cair um pouquinho menos, porque ela tem dólar, tá? Então, isso é a descorrelação aqui nesse caso. Bom, então é basicamente isso, tá? É bem básico aqui mesmo que eu passei a forma que eu monto a minha carteira, falando um pouco mais sobre classe de ativo, como que eu seleciono ali em cada classe de ativo. Claro, por trás da escolha de um ativo tem uma complexidade bem maior para eu definir se eu vou colocar aquele ativo na minha carteira ou não. Porém, isso aqui eu acredito que já deu um norte para você, de como fazer essas escolhas, de quais classes de ativo eu gosto e o porquê delas, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, faz o seguinte, deixa seu like aqui se você ainda não deixou, tô pedindo pela terceira vez, hein? Deixa seu like aqui se você ainda não deixou, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar muito. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de te responder. E caso você tenha vontade de ter um profissional ao seu lado te ajudando a montar a sua carteira de investimentos, faz o seguinte, clica aqui embaixo, vai ter um link que você vai acessar um formulário. Você só preencher esse formulário, eu vou entrar em contato com você e a gente vai bater um papo sobre a sua carteira de investimentos.